Quem era Naamã? Naamã era um homem respeitado. Naamã era um homem que não era de Deus ainda. Naamã era um homem que tinha medalhas, tinha troféus de um campeão, de um vencedor. Naamã era um homem que comandava o exército da Síria. Era um homem rico, que tinha fama, tinha nome, tinha poder, tinha voz de autoridade, tinha prestígio, tinha sucesso na sua vida, tinha tudo do bom e do melhor na sua casa, pois ele era rico. Ele tinha uma esposa que o amava, tinha uma esposa dedicada, uma esposa que amava, uma esposa fiel, uma esposa leal, uma esposa dona de casa, uma esposa que ele até contratava os escravos, pegava os escravos para servir a sua esposa. Ele era um homem que muitos admiravam, muitos queriam chegar ao patamar que Naamã exercia, que era um chefe do exército do rei da Síria. Então os jovens olhavam para Naamã e os jovens olhavam para Naamã, admiravam ele e queria chegar um dia aonde Naamã chegou. Um homem respeitado, responsável, um homem dedicado àquilo que ele fazia, um homem que amava o que fazia. Tanto que ele amava que mesmo com lepra, ele não aceitou, ele não quis renunciar à sua lepra, renunciar àquilo que ele gostava de fazer para se cuidar ou para se excluir na sociedade. Se alguém descobrisse que ele era leproso, com certeza ele ia ser colocado no lugar onde se colocava os leprosos, porque naquela época os leprosos ficavam afastados das pessoas, porque a lepra era contagiosa. Então as pessoas que eram leprosas, era soltado um grito na cidade dizendo: imundo, imundo, leproso, leproso. E essas pessoas que eram leprosas se afastavam e não podia conviver com as demais pessoas porque a lepra era contagiosa. E a lepra, Naamã ele escondia atrás da sua vestimenta, atrás, aleluia, atrás do seu uniforme. Ele escondia a sua lepra a ponto de nenhum dos soldados saber. Se alguém porventura soubesse um pouquinho, é só desconfiança. Exemplo, sentir o cheiro da lepra, sentir alguma pelinha que caiu, que passou no uniforme, assim, que escorregou no uniforme, alguma coisa assim, caiu no chão. Mas com certeza ninguém sabia dos soldados. Só depois descobriram a lepra de Naamã. Mas pode ser que alguém desconfiava da lepra de Naamã, fazia tudo para a lepra não ser revelada, não ser para a lepra não que ninguém soubesse da sua lepra. Mas quando ele chegava em casa, depois da sua jornada de trabalho, a sua esposa ajudava ele. A sua esposa via a lepra dele. A sua esposa que o amava, que cuidava dele. A sua esposa pegava os uniformes, e os servos e servas também pegavam o uniforme para lavar de Naamã, e via lá os pedaços de carne, sangue, contemplava tudo isso e sentiam pena de Naamã. Achava Naamã um coitadinho, uma pessoa que precisava de uma ajuda. Eles tinham compaixão de Naamã também, se colocava no lugar de Naamã, porque Naamã tinha tudo, mas não tinha saúde. Tinha uma família boa, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha como comer o que quiser, se vestir com o que quiser, ser amigo de quem ele quiser, mas ele não tinha saúde. Ele tinha uma família. Quantas pessoas que estão com a sua família dividida, que está com a sua família desunida, querem ter uma família? E Naamã tinha. A sua esposa amava. A sua esposa era unida com ele. Eles estavam em um patrimônio de lealdade, de fidelidade. E Naamã, ele se escondia debaixo daquela farda, se escondia e só se escondia. Mas quando chegava em casa, aquilo que ele escondia era revelado. Os servos, servas, a esposa via o que tinha debaixo do uniforme, o que tinha debaixo da farda de um soldado guerreiro. Lá fora ele era guerreiro, na sua casa ele era uma pessoa ferida pela doença da lepra. Naamã
foi com suas tropas a Israel e levou cativa uma criança, ou melhor, um adolescente, uma menina. Mas essa menina é uma menina diferente, não era qualquer menina. Era uma menina que era serva de Deus. Era uma menina que tinha temor de Deus. Era uma menina temente. Era uma menina que tinha seus princípios, tinha o seu Deus, tinha uma aliança com o Deus de Israel. Ela tinha visto testemunhos, ela tinha visto milagres de Deus. Ela sabia de histórias que o Senhor fez em Israel. Ela tinha a palavra do Senhor guardada no seu coração. E essa menina tinha um dom mais lindo que existe, que é o dom do amor. Ela tinha esse dom. E mesmo que ele fez mal para ela, ela não levava isso em conta. E ela fez bem para Naamã. O que ela fez? Assim, quando chegou na casa de Naamã, quando pegou confiança, quando a esposa de Naamã pegou confiança nela, e ela pegou confiança na esposa de Naamã, quando eles estavam conversando, batendo um papo, ela evangelizou a esposa de Naamã e colocou fé dentro do coração da esposa de Naamã, para a fé da esposa de Naamã chegar em Naamã e a fé dessa menina ser dividida entre os três. Ela disse: se o meu Senhor, se o meu patrão estiver em Israel, foi em Israel, ia ser curado da lepra, porque lá tinha um homem servo de Deus que era profeta. Naamã duvidou da palavra da menina, mas Naamã olhou para o testemunho da menina, olhou para a fé da menina, olhou para o caráter da menina, olhou para a honestidade da menina e falou: tudo bem, eu vou lá então. Eu vou ver se realmente eu vou conseguir ser curado. E se ele não fosse curado, se fosse uma invenção daquela menina, se fosse uma cilada dessa menina, até porque quando ele foi para Israel, ele não foi sozinho. Ele foi com um monte de soldados. Porque se acontecesse alguma batalha, ele já ia com tudo contra o povo de Deus, contra Israel. E ele foi lá com um batalhão de pessoas. E aquela menina não foi uma menina caluniadora, que caluniou lá Israel, que lá existia cura e não existia. Tinha cura. Essa menina foi sincera, essa menina cria que se ele estivesse diante do profeta, se o profeta desse uma palavra, se o profeta desse uma orientação, uma direção, o milagre ia acontecer. Ela foi, aleluia, ele foi, e ele foi curado daquele mal. Estava diante da casa do profeta, e diante da casa do profeta, ele imaginava que o profeta ia sair, ia tocar na cabeça dele, ia fazer uma oração forte e ia ser curado. Mas não, foi do jeitinho que Deus queria, não do jeito que ele queria. Aí que aconteceu? O profeta não saiu, mas deu uma ordem: vai e lava-te no Jordão. Vai e lava-te. E ele ficou o quê? Murmurando, ficou reclamando, ficou questionando, ficou triste, ficou: não aceito isso. Não aceito que eu tenho que se jogar no rio poluído do Jordão, nesse rio nojento, nesse rio imundo. O profeta disse: vai e lava-te. E quantas vezes é assim na igreja? Pessoas que recebem a orientação do profeta dizendo: vai, lava-te, vai, se conserta, vai, se purifica, vai, muda, vai, deixa de fofocar, vai, deixa de ficar assistindo filmes pornográficos, vai e deixa de ficar faltando nos cultos, vai e para de ficar murmurando da vida, vai e jejua, paga preço para ter vitória. Recebe a orientação do profeta e fica murmurando, fica reclamando, fica até falando mal do profeta, falando mal de um servo de Deus. Naamã fez isso, mas ele foi orientado pelo seu servo dizendo: Naamã, se o profeta se o profeta te pedisse algo difícil, você não faria? Se o profeta te pedisse algo difícil, algo impossível, você não faria para ser curado? Então ele faz isso, que ele pediu foi uma coisa fácil, foi uma coisa simples. Para com isso, Naamã, vamos lá, eu te ajudo. Aí ele foi ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E a sua carne, a Bíblia vai dizer que ficou limpa como a pele de uma criança. A pele de uma criança tão lisinha, né? E aconteceu isso. Então, o Senhor sempre quer nos levar a ser como criança.
Deus sempre, por mais adulto que você seja, por mais idade que você tenha, Deus sempre quer nos levar a ser como uma criança. A criança é ingênua, a criança é bondosa, a criança, mãe ou pai, bate, até tio, bate, e a criança chora agora, mas aqui até segundos tá sorrindo novamente, tá falando novamente como se a pessoa não tivesse nada feito. Então Deus quer nos levar a esse nível de bondade, a esse nível de perdão, a esse nível de cumplicidade, a esse nível de afeto, a esse nível de amor. O Senhor quer nos tornar como uma criança. E a criança, se você incentivar ela a pedir desculpa, perdão, ela vai pedir. E aconteceu isso na história de Naamã. Deus deveria ser como criança. E logo quando ele se tornou como a pele de uma criança, ele se converteu ao Deus vivo. E a gente se converte ao Deus vivo através de um perdão. A gente pede perdão para ele, através de a gente se converter, de a gente se voltar para ele, de a gente jogar nossos pecados para lá e o Senhor pegar e jogar no mar do esquecimento, e a gente ter uma vida transformada, uma vida renovada na presença do Senhor. Então, a esposa de Naamã foi sábia. Contou para Naamã o que aquela menina disse. E aquela menina foi sábia, porque na primeira oportunidade que ela teve, ela falou do profeta, falou do Deus de Israel para a esposa de Naamã. Ela não esperou estar com o microfone na mão para falar a palavra de Deus. Ela não esperou estar no púlpito, estar com uma estrela. Ela não esperou ter algum título para falar de Deus. Ela só esperou uma oportunidade para falar do Senhor. Será que você tem agarrado as oportunidades que surgem na tua vida? Ou algumas coisas têm se colocado no lugar da pregação, do louvor que você tem que dar para Deus? É isso. Amém. Deus abençoe.